Você perguntou no começo, né, por que eu treino? O esporte para mim foi isso, foi me dar essa condição de entender que dependia de mim só. De entender que se desse errado, provavelmente foi culpa minha, ou então eu tenho que fazer alguma coisa para resolver, mas dessa capacidade de falar, fui lá e eu fiz. Então todo dia eu vou lá, eu treino, porque eu olho o treino e falo, putz, principalmente eu faço o primeiro round, falo, isso aqui não vai dar. Aí deu. Eu sempre falo pela Isla da risada, assim. Eu falo, como é que foi? Não, no começo eu morri, depois foi embora. Eu achei que ia morrer e não morri. Não, morreu também, né? Acabou ali, não lembrava. E é uma coisa muito, muito maluca essa questão de esporte, porque eu vim treinando, acho que foi 4 anos treinando lá na ED, aí eu fiz uma cirurgia, coisa pequena, fiquei 3 meses sem treinar. Nossa. 3 meses sem treinar, voltei em agosto agora. Mas a sensação que eu tive nesses 3 meses era que todos os dias eram iguais, assim, aí emendando um dia no outro, como se eu nunca tivesse dormido. Eu lembrava das coisas, eu não lembrava foi ontem, não, parece que foi hoje, não foi semana passada, foi hoje. E aí eu voltei a treinar, e agora eu tô nesse momento que eu voltei faz pouco tempo, e que eu ainda sinto, falo, caramba, parece que no meio do treino eu desligo e ligo, eu volto, olho pro problema que eu tava pensando meia hora antes, mas eu olho de outra forma. Parece como se eu tivesse saído e voltado. Que vai desenrolando, né? Conforme você tá ali se exercitando, as coisas vão se desenrolando ali e tal. Eu vou dar um viés científico pra isso. Vamos, por favor. Tem uma frase. Tava esperando. Frase de mãe. Frase de mãe tradicional brasileira. Primeiro estuda pra depois brincar. A vida inteira a gente é assim. Estuda pra depois brincar. Trabalha para depois treinar, tá? Faz tudo que você tem como dever para depois você ter o seu lazer. Hoje em dia tem pesquisa científica que fala assim: brinca para depois estudar. Porque quando você faz uma atividade física em uma intensidade moderada, vigorosa, você vai ativar campos neurais que vai deixar você mais proativo a ter ideias, a você a consolidar sua memória, a você ter uma criatividade, uma linha de raciocínio, uma fluidez mental que vai te ajudar a resolver problemas. Para uma criança, é importantíssimo, porque é o período de formação dela. Então, tem escola nos Estados Unidos que lá o negócio é diferente, né? Quando os caras publicam um artigo, os caras lêem. Aqui o pessoal não lê. Aqui, e critica, né? Critica. Lá os caras fazem o seguinte: o horário de levantar era 7h15 da manhã, horário das escolas. Foi visto que o sono é importante pra criança. Eu brinco com a Mariana assim: pobre não tem hora pra dormir e sempre tem o mesmo horário pra acordar. Não pode ficar doente. Você sempre tem que levantar o mesmo horário pra trabalhar. Só que a hora que você vai dormir, Jesus amado, só Deus sabe. Na criança, a criança tem sempre o mesmo horário pra acordar, que ela tem que ir pro colégio, 7h15 da manhã. Então ela tem que acordar às 6, para dar tempo do pai pegar e levar ela pra estudar. Lá nos Estados Unidos, viram que se mudasse o horário de acordar da criança, influenciava na consolidação da memória. Tudo que falava, ela aprendia melhor, ela fixava melhor. Então o sono era importante. É importante. Você passa 30% da sua vida dormindo. Ponto. Então o que eles fizeram? Vamos fazer um estudo aqui, beleza. Em vez de ser 7h15 da manhã, vamos ter aula 9 horas da manhã. Então eles vão dormir 1 hora a mais. 1 hora a mais. E os pais se virem no trabalho para levar essa criança 9 horas da manhã. O impacto nas notas das crianças, né, foram, negócio violento. Foi violenta a diferença. Então lá, o cara publica o artigo, o pessoal lê. Aqui, ninguém vê isso. Ninguém. A ciência é totalmente, a pessoa o pesquisador publica para pesquisador. Não tem isso aqui. Não tem essa troca. De um pesquisador para senso comum, para as pessoas falarem de maneira fácil, de você entender. Pesquisador, né? É muito elitizado. É muito elitizado. Começa no acesso, né? Que se você procura, você não acha muitas vezes o texto. Não sabe onde procurar, né? Não tem informação de onde procurar. Porque as pessoas não falam disso. Porque não fala, porque é elitizado. Então, para você até chegar lá, tem um trajeto da sua vida que você tem que viver. E quem tá lá não quer fazer esse meio campo, não quer dar a cara a tapa, não quer colocar a cara na frente à câmera e expor uma opinião, porque é complicadíssimo você falar de qualquer coisa hoje e colocar a sua cara a tapa. Exatamente. Só se você tiver aquilo muito consolidado em você como valor para você falar alguma coisa. Porque você tem que ter domínio daquilo. Você tem que viver aquilo.
né? Então, quando você fala de eu treinar e aquilo lá me faz resolver algum problema na minha vida depois, isso aí você tá usando a ciência de maneira, o senso comum, fantástico. Você tá usando sua cabeça. Você quebra metade do seu dia treinando na hora do almoço para aquilo lá te despertar. Você quebra o seu dia. E eu gosto de fazer um cardio de manhã porque eu já vou pro trabalho na loucura. Eu corri 10 km de manhã, parceiro. O que vai ser mais difícil que isso? É 4 horas da manhã, já corri 10. O que vinha é ficha, beleza. Eu tô aqui. Você vai pro trabalho, pancada. Você vai ler uma página do livro, delícia, é uma página. Você correu 10 km, tranquilo, você vai ler. Aí você lê aquilo. Aí você vai, seu dia vai ficando cada vez mais fácil. Aí no meio do dia dá aquele baque, né? Porque você acordou às 4, você acordou às 5, você acordou às 7. Na metade do seu dia você faz alguma coisa para te despertar. Você faz um treino, você treina no meio-dia. Aquilo lá te desperta. Aí você vai até o final do dia, parceiro, na hora que você chegou na hora de dormir, você tá acabado. Você dorme, você capota. E dorme bem, come bem. Nossa, super. Aí é um ciclo virtuoso virtuoso que a pessoa faz. Só que ela tem que viver aquilo, experienciar aquilo. Mesmo a gente sabendo que isso é bom, a gente não faz. Fazer um paralelo aqui com a clínica, que é... Eu e o William, a gente fala sobre muitas coisas, tá, gente? Nosso relacionamento, a gente discute. A gente mistura muito o nosso trabalho, né? A primeira... É que eu e a Elias, a gente é do direito, então é só conversa chata. Lado, Veja né? bem, Vossa Excelência aqui nos autos. Primeira vez que a gente foi sair junto. A gente sentou na mesa para comer um poke. Nunca tinha visto ela. Meu Deus. Perguntei pra ela qual que era o problema da sociedade na visão dela como psicóloga. Porque eu queria saber com quem eu tava Aí ele se apaixonou e falou, acho que é isso mesmo. Ela deu um show lá. Aí já. Caraca, velho. Já chamou pra correr de manhã. Já chamou, agora é essa. Um paralelo com a clínica, né? O que acontece muito? Às vezes, na clínica, o meu trabalho, às vezes, nem é de uma coisa muito profunda. É só de reorganização. Pegar aquela pessoa, sentá-la ali, deixar ela falar para poder reorganizar a fala. E aí, o que eu observo, né, quanto psicóloga clínica ao longo dos anos? Que, às vezes, as pessoas, elas têm a dificuldade de resolver algumas coisas que são mais sérias ou mais simples, porque elas não têm criatividade. Criatividade mesmo para resolver aquele problema. Não tem. Por que não tem? Porque trabalha muito, dorme mal, come mal, o que tem, às vezes, de extra é um final de semana pra sair, que às vezes não é produtivo, não lê nada, não brinca, não tem nenhum tipo de divertimento, não faz, às vezes, o quadro, né? Vou pegar o básico, não faz nenhum tipo de atividade física, exercício. Não joga bets no final de semana. Não joga bets no final de semana. Então, assim, o que essa pessoa tem de repertório? Nenhum, ela tem nada. Ela não consegue resolver um problema que tá ali na frente dela, que é muito simples. Por quê? Porque ela não tem repertório, ela não tem envolvimento, ela não tem desenvolvimento. Então, uma vez a gente foi correr, de manhã, a gente estava conversando sobre isso, acho que você vai lembrar, que eu falei das crianças que têm um desenvolvimento, que brincam na rua, e você pega uma criança que fica o dia inteiro enfiada dentro de um quarto ali, no videogame. Não que o videogame também não traga algum tipo de criatividade, não nesse sentido. Eu falo de uma criança que se desenvolve, que cai, que quebra... Sim. Né, que quebra, que enfim, que se machuca, que brinca. Essa criança que tem esse desenvolvimento, se você colocar um problema pra ela, talvez ela vai sair muito mais fácil do que essa outra criança que tá num contexto muito mais controlado. Por quê? Porque ela tá se desenvolvendo, porque ela tá criando, porque ela tá pintando, porque ela tá desenhando, porque ela tá inventando uma brincadeira. A criança adora inventar brincadeira e tal. E aí, quando você cresce e vai pra fase adulta, a gente não pode fazer mais nada. Você tem que trabalhar e pagar o boleto e pronto. E aí, qual que é a diversão do adulto na sociedade? Beber demais e, uau, beleza, virei a noite na balada, então eu sou o máximo, porque esse é meu divertimento. Então, a gente não tem uma cultura que ensina as pessoas a relação com a atividade física, com o exercício, com o brincar, com o ler, com a importância de uma troca afetiva com pessoas que vão te contribuir. Isso não é a nossa cultura, de maneira nenhuma. E isso traz um impacto na sociedade e nas pessoas de modo individual gigantesco. Porque daí, quando ela precisa resolver um problema que é simples, ela não consegue pensar naquilo. Ela não consegue, porque ela não tem esse desenvolvimento. Não tem nem talvez o ânimo também. Não tem. Não tem repertório. Não tem o repertório. Por quê? Porque o repertório tá nessas experiências. Então, às vezes, tem pessoas na clínica, né, que às vezes eu tenho que fazer perguntas que são muito simples, mas é pra fazer ela chegar naquilo, né, ou então, às vezes, questionar, qual que foi a última vez que você brincou? Qual que foi a última vez que você deu risada? Que você fez alguma coisa? Que você mexeu? Ah, não sei, não fiz, não. A pessoa fica assim, né, tipo, ai, Jesus, e agora o que eu respondo, né? Sabe aquele medo de responder, tipo, o professor, né, o que ele vai fazer? Então, assim, coisas básicas. Então, às vezes, eu tenho que
Olhar pra pessoa, perguntar uma coisa simples e falar: o que você come? Quanto que você dorme? Quanto tempo você passa no celular? Você vai fazer caminhada? Nossa, quantas vezes eu tenho que falar, às vezes, pra pessoa falar: eu não gosto de nada. Tá, pega uma caminhada. Você colocou um tênis esse final de semana? Toma um sol, põe um tênis, vai caminhar. Nossa, tô com um problema, porque não sei o quê. Põe um tênis, vai caminhar final de semana que vem você volta e a gente conversa. Caminha no shopping. Seja, né? Você é melhor do que então, nada. assim, são coisas simples, igual o William falou, né? A gente usar a ciência a nosso favor, usar o nosso próprio mecanismo do corpo a nosso favor. A gente não faz ideia do mecanismo que o corpo tem a nosso favor. Porque a gente não conhece, porque a gente não estuda, porque a gente é regrado, é aquilo ali. Pega aquele caminho, vai reto, não olha pro lado e não pergunta pra ninguém e ponto. Então... e o esporte é muito fácil, se torna uma forma muito fácil de você colocar coisas boas em você, nem que seja um ânimo, porque foi essa semana, por exemplo, essa semana eu saí atrasado do escritório, ia chegar atrasado na academia, eu no telefone com a Eliza, olhei e falei: tô sem tênis, esqueci meu tênis, vou passar em casa. Passei em casa, era 11, cheguei 11h20, já puto, tinha que pagar 20 burpees, é um burpee por minuto, né? Nossa! Eu falei: nossa, que merda. O treinador olhou pra mim e falou assim, falei: coach, desculpa o atraso. Ele falou assim: você chegou na hora certa, entra ali e vai. E era o odd, era um odd de 40 minutos. Nossa. Eu saí lá, tava bom, não tinha mais estresse não tinha mais, não tava mais preocupado que tinha esquecido o tênis, nem lembrava do tênis. E não muda? Não, total. Muda, traz Totalmente. impacto, traz o esporte, que lógico que o William vai falar numa perspectiva melhor que eu, né? Mas assim, a disciplina, a constância, a resistência, o esporte por si só, de uma forma muito indireta, direta também, mas muito indireta, ele vai te direcionando. Por que tem tanta, né, por exemplo, associações dentro de comunidades carentes ou pessoas que estão no estado de vulnerabilidade trabalhando com o esporte, colocando a criança inserida dentro de um contexto do esporte? Não é à toa. Por que tem oficina de dança, disso, daquilo? Né? Quantas pessoas lá que a gente acompanha dos esportes que vieram de uma periferia, de um estado ali social, de uma vulnerabilidade, por que tá inserido lá? Porque tem sentido, né? Não é porque é à toa, não é porque alguém chegou lá e falou: ai, que legal, vou colocar um esporte aqui. Não! Tem sentido inserir essa criança ou esse adulto dentro de algo que vai fazer esse movimento pro corpo dela e vai fazer bem. É só que a gente só não sabe usar isso, no né? esporte, você usa um termo bacana. É o individual no coletivo. Você aprende a lidar com o seu esforço, seja ele mental ou físico, no esporte, com o coletivo. Então você aprende a ter relações humanas no coletivo também. Então por isso que o esporte ele é inserido e colocado nesses ambientes onde não tem isso, onde isso não existe, onde é sobrevivência, onde é... Então ele é colocado com uma maneira de suavizar o peso da existência, ou o peso de uma sociedade que não é justa. É o peso da falta de coisa. Então o esporte ele é inserido nesses ambientes, a base é essa, né? Eu sou um cara esforçado no trabalho, eu sou um cara esforçado no treino, eu sou um cara esforçado, esforço. Você acabou de falar. O esporte, ele me ajuda em outros aspectos da vida, porque ele envolve esforço físico. Um treino difícil, eu tenho que me esforçar para fazer aquilo. Então é mais fácil me esforçar no trabalho, porque eu acabei de me esforçar no treino, eu vivi aquilo. Eu cheguei à beira da morte fazendo um odd de 40 minutos. Então eu vou me esforçar no trabalho. É transferível para outros aspectos da vida. Quebrou o carro, eu vou me esforçar para consertar o carro, eu não vou puxar os cabelos da cabeça, eu não vou desistir, eu vou continuar me esforçando. E aí você transfere aquele valor, aquele comportamento seu para outros aspectos da vida. A maioria dos ídolos que a gente tem conscientemente são pessoas do esporte. Pode pegar a grande maioria dos ídolos consolidados na sociedade, são pessoas que estão relacionadas com o esporte. Porque o esporte envolve esforço. Não precisa ser... Os clássicos é esporte físico. Todos os tipos de esporte físico. Mas o mental também. Um esporte mental que envolve xadrez, não sei o que, tiro, alvo, não sei... Tudo, o Tiger Woods no acertar o negocinho envolve cognição e tal. Tudo que a gente tem como ídolo do futebol, não sei o que, tá ligado ao esporte. Porque envolve esforço. E quando você vê uma pessoa se esforçando, quando você vê uma pessoa esforçada, você admira. Você mexe, vibra com você. E uma coisa que eu falo pra Mariana, dinheiro não compra admiração. Não compra. Se admirar uma pessoa, cara, você pode ter o dinheiro que for, você pode pagar pra ela, mas ela não vai te admirar, ela vai aceitar o dinheiro. Agora o esforço,
Aquela admiração que a pessoa sente por você, que lá não tem preço que paga. Não tem preço que paga, não tem valor. Tava falando pra Mariana, lá em Balneário Camboriú, você sai na rua, só Porsche. Só Porsche. Nunca fomos tão Só humilhados Porsche. na vida. Eu falei, meu Deus do céu, cara, é muito dinheiro aqui, cara, impressionante. É impressionante. Aí passou uma pessoa muito rica. Não vou falar quem é, mas é famosa. Eu falei, nossa, amor, é impressionante. O dinheiro que o cara tem, não sei o que, mas eu não admiro o cara pelo dinheiro. Eu admiro o cara pelo que o cara fez pra chegar até lá. Qual que é o caminho que ele percorreu pra chegar até lá? É isso que eu quero fazer também, entendeu? Eu não... não é esse cara que você tá pensando. Tá. Esse cara roubou, é outro cara. Esse cara roubou. Esse cara sonega imposto, esse cara não pode. Não vou falar. Então, quando você admira a pessoa pelo esforço, pelo treino, pelo trabalho, cara, isso é a coisa mais bonita que tem. Porque é genuíno, né?